Como vimos, a propagação do calor pode ocorrer por três processos diferentes: a condução, a convecção e a irradiação térmica. Qualquer que seja o processo, a transmissão do calor sempre vai obedecer à seguinte lei geral: o calor sempre se propaga espontaneamente do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Para os três processos de propagação do calor, condução, convecção e radiação, definimos uma grandeza denominada fluxo de calor, que relaciona a quantidade de calor que está sendo transferida, propagada pela unidade de tempo. Assim nós vamos medir esse fluxo de calor em caloria por segundo, ou caloria por minuto, ou até mesmo em joule por segundo, watt, que é a unidade padrão SI para o fluxo de calor. A lei de Fourier estabelece as condições para que ocorra a condução de calor no meio material e homogêneo. Essa condução depende da área e da diferença de temperatura entre as extremidades desse material. Essas extremidades podem estar separadas pela espessura, se for uma placa, ou pelo comprimento, se for uma barra. Esse fluxo de calor dado por Fourier depende também de uma constante que é característica do material, a constante de condutibilidade térmica, que vai determinar se esse material é um bom condutor de calor ou um mau condutor de calor. Os metais, em geral, têm alta condutibilidade térmica, portanto são bons condutores de calor, diferentemente, por exemplo, do isopor, que é um isolante térmico, portanto tem uma baixa condutibilidade térmica. Bom, vamos ver então como é que a gente vai aplicar esses conceitos de fluxo de calor e a lei de Fourier nos exercícios práticos. Vamos lá para o quadro? Vem comigo. Então aqui a nossa lei de Fourier, dada por essa expressão aqui do fluxo de calor. Então, como dissemos, o fluxo de calor depende dessa constante de condutibilidade térmica, esse K, ok? A área de seção transversal, a variação de temperatura entre os extremos, aqui eu tenho os dois extremos, ok? E o D, que é o caminho percorrido pelo calor. Então, a nossa imagem aqui, do lado esquerdo eu tenho uma barra e, portanto, o caminho percorrido pelo calor é o comprimento dessa barra. Do nosso lado direito, eu tenho uma chapa, uma parede e, portanto, o caminho percorrido pelo calor é a espessura dessa placa, dessa chapa aí, ok? Então, basta lembrar que o deslocamento do calor ele vai ser ou o comprimento de uma barra ou a espessura de uma parede de uma chapa. Nosso primeiro exemplo de aplicação: quantas calorias são transmitidas por metro quadrado? Então, aqui está a nossa área de um cobertor de 3 centímetros de espessura, esse aqui é o E, durante meia hora, ΔT, estando a pele a 33 e o meio ambiente a 3. O coeficiente de condutibilidade térmica do cobertor é 0,0008 calorias por segundo centímetro graus Celsius. A unidade do K é importante porque ela vai nos dizer quais são as unidades que a gente vai trabalhar no problema. Então aqui, ó, caloria vai ser a unidade de calor, segundo a unidade de tempo. Então vamos começar aqui pelo tempo. O tempo dado é meia hora, então meia hora é 0,5 da hora, que vai dar 1.800 segundos. Basta multiplicar 0,5 vezes 3.600, que é o tempo em segundos de uma hora, tá? Aqui, ó, a unidade de medida de comprimento e área vai estar em centímetro. Então aqui a espessura do cobertor já está em centímetro, então eu não preciso fazer nada. Mas a área está em metro quadrado, então eu preciso transformar essa área para centímetro quadrado. Basta lembrar que cada metro tem 100 centímetros, então eu vou fazer 100 vezes 100, porque eu estou transformando metro quadrado para centímetro quadrado, e portanto essa área vai ser 10 elevado a 4 centímetros quadrados, tá? 4 zerinhos aqui. O que mais? A variação de temperatura de 3 para 33 ou de 33 para 3, a variação ela vai ser de
30 graus Celsius, ok? E o K, como dissemos, vou só arrumar o K aqui e vou colocar isso aqui em notação científica. 8 vezes 10 a menos 5 calorias por segundo centímetro graus Celsius. Eu quero a quantidade de calor transmitida nesse processo durante meia hora. Então, vou calcular primeiro o fluxo de calor por Fourier. Então, vai ser Ka delta T sobre o deslocamento do calor, que nesse caso é a espessura. Então, esse fluxo será igual a 8 vezes 10 a menos 5, vezes 10 a quarta, vezes 30, que é a variação de temperatura, dividido por 3, que é a espessura do cobertor. Vou começar a simplificar aqui, esse 3 com esse 3 vai sumir. Aqui eu tenho 10 a quarta mais 1, vai dar 10 a quinta, vou cortar também. Portanto, o fluxo de calor vai ser de 8 calorias por segundo. O problema pede a quantidade de calor e não o fluxo de calor. Então, eu vou pegar outra fórmula de fluxo de calor, que é a quantidade de calor pelo tempo. E aí eu tenho 8 igual à quantidade de calor, dividida por 1800, que é o tempo, meia hora. Vou multiplicar em cruz e essa quantidade de calor transferida, portanto, seria igual a 4.400 calorias ou 14,4 quilocalorias, ok? Bom, então esse foi o nosso problema número 1. O problema número 2 é um pouquinho mais complexo, mas ele envolve parte do problema número 1. Então eu tenho agora uma barra de alumínio de comprimento 25 centímetros e área 5 centímetros quadrados, que está em contato uma extremidade dela com gelo em fusão e a outra com vapor de água. Então a variação de temperatura aqui é de 0 para 100. Né? Então aqui eu tenho o calor latente de fusão do gelo e vaporização da água, e também eu tenho o coeficiente de condutibilidade térmica do alumínio. Então ele quer saber a massa de gelo que se funde em meia hora e a massa de vapor que se condensa nessa mesma meia hora. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é igual eu fiz no exercício anterior, na aplicação anterior. Determinar quanto de calor está sendo transferido nesse processo, nessas condições aqui. Então o primeiro passo vai ser determinar essa quantidade de calor fazendo primeiro fluxo de calor por Fourier. Então Ka delta T sobre L, porque agora eu estou trabalhando com o comprimento da barra. Então esse fluxo de calor será, portanto, 0,5 vezes a área, que é 5 centímetros quadrados, vezes variação de temperatura. Ela vai do gelo em fusão para a água em ebulição. Então eu tenho uma variação de 100 graus Celsius. Tudo isso dividido pelo comprimento dessa barra, que é 25 centímetros. Isso aqui vai me dar um fluxo de calor igual a 10 calorias por segundo, ok? Aqui o nosso K, tá? Segundo centímetro graus Celsius, não precisei mudar nada. A quantidade de calor em meia hora será de φ igual a Q sobre delta T, ou seja, fluxo igual a calor por tempo. O fluxo é 10 calorias por segundo. A quantidade de calor aqui vai ser, portanto, meia hora, 1.800 segundos, 18.000 calorias. Então, nesse procedimento são transferidas 18.000 calorias em meia hora. Vou responder a letra A, então. Qual que é a massa do gelo que se funde? Então, a quantidade de calor nesse processo, que é transferida nesse processo, são 18.000 calorias. O Q é igual a M vezes L, porque eu estou trabalhando com calor latente. Portanto, 18.000 é igual a massa de gelo que vai fundir, vezes o L, que é 80. Está aqui no nosso probleminha. O M será, então, 18.000 dividido por 80. A massa de gelo que se funde é de 225 gramas. A letra B, a massa de vapor que se condensa nessa mesma meia hora. Então a quantidade de calor continua a mesma porque não mudou o tempo. Então serão 18.000 calorias. Continua sendo calor latente, porque eu vou condensar
a água. Então, o vapor, perdão. Então eu tenho 18.000 calorias igual a massa vezes o calor latente aqui, 540. Portanto, essa massa será de 18.000 por 540. Essa massa vai ser aproximadamente 33,3 gramas. Então, qual que é a ideia? Eu vou transferir calor da parte mais quente, que está a 100 graus, para a parte mais fria, que está a 0 graus. Então, aqui está perdendo calor. Eu vou ter água condensando. Quanto de água? 33 gramas, aproximadamente. O calor está chegando aqui, aqui tem gelo. Eu estou fundindo esse gelo, então. Então, o calor que eu retirei daqui condensou 33 gramas de água. O calor que chegou aqui fundiu 225 gramas de gelo. Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula sobre fluxo de calor e a lei de Fourier. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Um abraço, até a próxima.